Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Na pausa que se fez natural, Eurípides expôs: seria sem dúvida uma aberração da lógica e do conhecimento podermos contemplar o universo e tudo quanto abarca. Fosse ele autoedificador, que atingiu um estágio de beleza e aperfeiçoamento nos seres humanos, ser resultado do nada, qual se esse nada fosse a força cósmica que lhe deu origem. Mudaríamos somente de designação, substituindo Deus por natureza, nada ou equivalente. Sempre chegaríamos ao ponto inicial, a grande interrogação que tem estado presente no infinito do tempo. Esse conceito estúpido não pode viger em mente igual a do Sr. Bispo, conhecedor de Santo Agostinho e das suas conclusões a respeito da vida e sobre a sua origem. Os primeiros cristãos contentavam-se com a criação realizada pelo Pai de amor e não a discutiam, e o múltiplo surgimento de teses a respeito do ser humano e do seu destino. Os filósofos e teólogos sofisticaram a simplicidade da crença aos padrões da cultura, e surgiram as variadas escolas de pensamento, entre as quais está a criação divina. Como nosso objetivo não é filosofar, porém estabelecer padrões morais de comportamento para a vivência imortal, a sua negligência religiosa enquanto na terra e conduta reprochável oculta sob o manto da fé transtornam-lhe a mente, e o Senhor optou pela solução mais simples e estúpida, que finge aceitar entre conflitos que o atormentam, a sua e a perseguição aos discípulos de Jesus, assim como a ele próprio, demonstram que se trata de uma realidade que os fatos confirmam. Primeiro Jesus veio anunciar o seu reino e vivê-lo, depois os seus exemplos no cotidiano, culminando com a morte, que seria a consumpção. E ele ressuscitou com o mesmo corpo, tão igual e comum que se alimentou do peixe assado na sala, em que apareceu aos seus. Não se trata de uma concepção, de uma fantasia, de um fenômeno asilado, porque a cena se repete inúmeras vezes naqueles dias e periodicamente até hoje. A vida é imperecível e iremos demonstrar-lhe. Por ocasião do seu ministério religioso, fez voto de castidade e, nada obstante, desrespeitando o compromisso, seduziu diversas criaturas ingênuas ou invigilantes. Dentre diversas, a jovem Marcela, de pouco mais de 14 anos, e o fez num dos lugares denominados sagrados, o confessionário. Perturbado pela degradação interior e pelas elucubrações perversas na área do sexo, sentiu-se fascinado pela infanta, que se sentiu atraída pelos seus gestos e palavras de hábil sedutor. Com o tempo e as facilidades que a posição eclesiástica lhe concedia, logrou seduzi-la, prometendo futuro consórcio matrimonial, logo cumprisse determinados regulamentos com os quais a iludiu. Não vá adiante, caluniador, bradou com aspereza. Sim, claro que irei, redarguiu o venerando apóstolo. Utilizou-se da infeliz menina, que passou a ser maltratada por algumas das beatas, que o vigiavam também com interesse insano. Mas quando inesperadamente ela descobriu que estava em gestação, e lhe deu ciência. A sua reação foi covarde e perversa, propondo o aborto imediatamente, antes que os sinais a denunciassem sem alternativa, movimentando seu círculo de desvairados, sob de um médico aborteiro, e quase ao terceiro mês, eliminou a vida em floração que a jovem carregava no ventre. Ela era frágil e insegura, sabia que estava em pecado, e após confessar-se com seu algoz, resolveu por suicidar-se, em tentativa louca de livrar-se do clamoroso erro. O silêncio fez-se na sala, e o presunçoso religioso começou a contorcer-se e a emitir sons terríveis através da médium. Mas isso não foi tudo, prosseguiu o mentor. O corpo da criança despedaçado, ainda em formação, mas o espírito, que já se lhe estava fixando, permaneceu no claustro orgânico e em sua volta, terminando por ligar-se a você. Não se consumiu no nada, mas continuou exatamente como era, agora com propósitos definitivos. Não raro, o espírito escamoteia a realidade, por detrás das fantasias que lhe comprazem, por ocasião do autoencontro, além da organização física. A realidade se desveste das desilusões, que ressurgem com as fortes características que foram ocultadas. Esse reencontro com os acontecimentos arquivados na mente produz choques morais de alta magnitude naquele que desejou escondê-la. Verdadeiras máscaras,
postas na fase das atitudes detestadas, que se desejou ocultar, diluem-se, e o ser constrangido ao autoenfrentamento, com as consequências que se lhe derivam. Tal ocorrência dá lugar a formações ideoplásticas, que passam a vestir o trânsfuga, até que uma dor profunda ou algo poderoso destrua a figura plasmada e se inicie outro ciclo, correspondente à sua realidade interior. Muitos espíritos perversos se transvestem de formas horripilantes para esquecer os males executados e ocultar a vilania praticada contra seu próximo. Mediante as leis de afinidade e sintonia vibratória, permanecem nos mesmos níveis de vivência até o momento dos reencontros. O senhor bispo optara pela forma lupina, em razão da sua infeliz conduta sexual, usando as regras e exigências da religião, e qual se fosse um lobo, banqueteava-se até a exaustão, retornando à aparência eclesiástica. No entanto, durante as horas de desprendimento espiritual, era mais o felino cuja forma ditava o sacerdote, de aparência generosa que deveria ser. Ao entregar-se à lamentação, situação na casa da justiça, assumiu a vilania que o caracterizava, buscando gerar sofrimentos na instituição espírita cristã, desforçando-se no seu atual presidente. Profundo conhecedor das misérias humanas, o nobre Eurípides fê-lo voltar ao cenário de degradação e infâmia, em que interrompeu o renascimento do espírito. Recordado o desditoso naquele momento, as teses nadaístas pouco ou nada puderam impedir nos dias do passado próximo, nas arrepiantes atrocidades. Estorcegando e debatendo-se nos delicados e vigorosos fluidos da mediunidade, passou a rever na mente, antes obnubilada, a cena terrível da infeliz mãezinha, que se atirara da torre alta da igreja matriz, onde ambos pareciam cultuar Deus. Vimos através das imagens que ele exteriorizava, a criancinha ensanguentada, enquanto a sua voz pedia misericórdia, para que não lhe matassem o corpo, de que muito necessitava. Simultaneamente, a própria Marcela, enlouquecida e deformada, tentava agredir o insano, igualmente atacado por outros inimigos também desencarnados. A cena era muito constrangedora e humilhante. A chusma de sofredores, em aspecto indescritível, em que se apresentava, blasfemava e o digitava, na condição de bandido confesso. O triste espetáculo evocava a visão selvagem de chacais, sob vestígios de outros animais, vencidos sobre uma nuvem carregada de réprobos vingadores, em tumulto aterrador. Nesse momento, Eurípides evocou as bênçãos de Maria Santíssima, e uma luz desceu sobre o cenário triste, produzindo um terrível choque visual. A Senhora de Nazaré em pessoa apareceu a pouco e pouco, ocorrendo um silêncio incomum, quebrado pelo pranto de muitas vozes, e abraçou o demente pervertido, incorporado em Malvina. A médium humilde e sacrificada adquiriu uma peregrina luminosidade nos centros de força e todo o corpo. Ele uivava e retorcia-se nos braços carinhosos da Mãe Sublime de Jesus. Ouviu-se-lhe a docíssima voz, com uma tonalidade inolvidável. Filho, que fizeste das ovelhas que te foram entregues para pastorear? Por que as transformaste em vampiros e as te levaste à loucura? Onde estão os teus sentimentos de pastor? Por que atirastes os cordeiros débeis e inseguros aos cardos, sob as pedras da desagregação? Ainda é tempo de voltares ao aprisco. Agora recolhes o abandono, a que atiraste todos que desprezaste, e se encontram dilacerados, esfaimados de Jesus, e sedentos de paz. Tua veneranda mãezinha rogou-me teu auxílio, desde há tempos, e hoje especialmente, vencida pelas lágrimas, suplica que eu interfira com meu filho em teu favor. Entrego-te aos seus cuidados, qual aconteceu há bastante tempo. Liberta-te do mal, no seu doce aconchego. Surpreendeu-nos uma dama idosa e adornada de luz, que se aproximou e distendeu os braços, recolhendo o filho desditoso, que chorava em urros dilacerantes. Confia em Deus, meu filho, e saiamos do abismo para outro campo, onde reine o amor. Todos chorávamos discretamente, e houve um silêncio profundo, acalmando os enlouquecidos que se encontravam presentes. A agressividade geral diminuiu, e as lágrimas pareciam lavar o solo, ensanguentado, esmaecendo a ardência dos sofrimentos nos seres dilapidados. Entraram algumas dezenas de filhos do Calvário, que passaram a conduzir aqueles que se encontravam mais calmos, enquanto o senhor bispo, quase recuperando a forma humana, abriu,
desmensuradamente os olhos e a boca, mas não conseguiu dizer nada. A face estava sob a máscara do horror. Foi então que a Senhora Mãe da Humanidade concluiu: renascerás ainda na terra, proximamente, assinalado pelas flores negras dos teus delitos, e espinhos transformados em feridas e deformações surgirão no teu corpo e na tua emoção, como flores perversas, a fim de lograres a redenção, até o momento em que teu coração pulse ao ritmo do amor, que destroçaste em outras existências. Não recalcitres, nem titubeis. Não há crimes que não possam ser corrigidos, nem amor que se negue a envolver todos os réprobos para reparação. Vamos, meu filho, com a tua mãezinha. A vida na terra sofrida te espera. As emoções eram superiores às nossas resistências e deixamos-nos dominar pela soberana bênção da Mãe Augusta, enquanto a claridade foi diminuindo, até ficarmos com os tons do trabalho normal. Todos que ali nos encontrávamos, éramos a família de Jesus, recebendo as suas santificadoras mercês. Malvina retornou à lucidez suavemente, havendo recebido passes revigorantes, e Amália começou seu transe. A luz divina estava acesa, e era necessário arrancar das trevas do eu enfermo aqueles que ainda não haviam despertado. A nossa irmã Amália, num transe profundo, apresentava uma face atormentada, com vários vínculos de dor e sisudez, passando a falar pausadamente num tom masculino. Já estive aqui há pouco tempo, falando através de outra sensitiva, mas isso não é importante. Naquela ocasião fui convidada a demorar-me neste reduto, de modo a ver a face nova dos dois adversários que mais feriram meu ser. A contragosto permaneci, como se uma força insuperável me detivesse. Tentei sair, fugir, debater-me nas grades férreas do ódio, mas me sentia chumbado ao solo. E mesmo sem o querer, passei a assistir às atividades que são desenvolvidas. A princípio julguei serem farsantes e membros de alguma seita de feitiçaria. Porém, os exemplos de amor e de compaixão que detectei em muitos momentos e encontro de pessoas que se arriscavam a vir buscar socorro fizeram-me alterar o comportamento negativo. Não podia acreditar que o Jesus, cujo nome é anunciado 1000 vezes e parece agir por intermédio das pessoas, não é o mesmo nome, não é o mesmo que me desgraçou no passado. Os infames que me desgraçaram, agora com as suas novas roupas, transformaram-se em samaritanos, compadecidos dos judeus, que se lhe implicavam e perseguiam, produzindo-me conflitos inenarráveis. Em que acreditar? Perguntava-me. Naqueles que me trucidaram, ou nestes que levantam os caídos, às vezes caindo também, porém levantando-se rápido para ajudar. Falando ofegante e entre soluços, silenciou embargado. Utilizando-se do silêncio espontâneo do paciente, Spinelli falou-lhe com imensa ternura, qual paternal. Todos nos recordamos do querido irmão. Aliás, gostaríamos de identificá-lo pelo nome que teve, naquele difícil período, e não pelo aspecto orgânico. O espírito pareceu surpreso, e com os olhos da médium muito abertos, ripostou. Isso é importante? Não. Sucede que aqui preferimos falar ao ser profundo, e não as características transitórias da sua reencarnação. Mas como nome, a identidade remete à melhor evocação da existência. Preferimos essa opção, caso seja do agrado do nosso visitante. Era chamado Spanovic, o monstro, e sorriu com terrível amargura. Preferimos chamá-lo apenas de Spazinoto, que nos parece mais familiar e íntimo. Sim, era assim que minha mãe me chamava, e aumentou o pranto, agora mais dorido. Muito nos alegra saber que você se sentiu no lar, ante os sofredores que também buscavam as bênçãos de Jesus nos dias passados. Ninguém lhes perguntavam quem era, mas sim o que desejavam. É natural que assim nos comportemos, porque Jesus nos chamou a todos os sofredores como filhos do Calvário, de alguma forma igualando-nos a ele, o Marte da cruz, que foi plantada no alto do monte do Calvário. Desde então, todos aqueles que padecem injustiças, angústias ou quaisquer tipos de sofrimentos, como seus filhos do sofrimento, mas também do amor e da solidariedade, necessitando-nos uns dos outros para a descrucificação. O irmão Spazinoto já era o mesmo, antes de conhecer esse esforço dos homens, do caminho que pretendiam manter toda a humanidade, como sua família.
Esteja, pois, inteiramente à vontade. Não sei o que falar, e não tenho como me expressar, porque sempre fui considerado um monstro, e tal sentia-me até o momento em que aqui encontrei dores maiores do que as minhas, em reuniões magistrais de socorro pela madrugada, a falecidos alucinados e odientos, passando a compreender que somos responsáveis por muitas das misérias que nos afligem. O ódio que me consumia parece-me agora uma labareda, que vai se apagando por falta de combustível. Não que esteja livre de pensamentos arrogantes e vingativos, mas pela oportunidade de saber que me encontro equivocado, e ao invés de vítima, sou um terrível vingador. Fez uma ligeira pausa nos comentários e prosseguiu. A nossa comunidade é ainda amaldiçoada, apesar dos disfarces psicológicos que são estabelecidos, mas como compaixão dos que são sadios e se creem superiores do que mesmo por espírito de compreensão e solidariedade. Por isso, de algum modo, formamos nossa sociedade terrena, vinculando-nos a outros grupos odiados, tais os gitanos e demais infelizes. Nossa angústia é tal que aqui. Após a morte, mantemos a união e formamos grupos especiais de vingadores, qual ocorre na cidade em que habitamos. Somos utilizados para hipnotizar mastins e ofídeos, principalmente assim como atormentados sexuais. Somos tidos como viciados em sexo e drogas. Não é verdade. Esse drama não é de determinada faixa de seres, mas de todas as criaturas invigilantes, e certamente em nós, por decorrência dos sofrimentos que experimentamos. O diálogo de ternura prosseguia, quando o irmão Eudalbo adentrou-se no recinto e acercou-se dos irmãos, acompanhado por uma senhora envelhecida, mais bela, e de sorriso jovial na face enrugada. Imediatamente, o comunicante exclamou: Mamãe querida, você está vindo do céu arrancar o filho das chamas do inferno? E atirou-se-lhe nos braços distendidos, chorando mais desesperadamente. Com afagos e carinhos na cabeça úmida, ela respondeu: Venho buscar-te em nome de Jesus, de quem te separaste desde há muito. É somente o que importa no momento. Depois compreenderás. Com imenso carinho, auxiliada pelo nosso Eudalbo, saiu conduzindo seu tesouro para novas experiências iluminativas. A médium recuperou a consciência, recebeu passes espirituais do irmão Cláudio, e antes do seu encerramento, porque houve grande número de sofredores em expectativa, Spinelli falou-lhes docemente sobre o amor a Deus, os deveres morais em relação à vida e a si mesmo, e com beleza incomum, sobre o mestre incomparável. Ao término, foi pronunciada com muita emotividade a oração de encerramento pelo chefe do grupo de templários, cujas vestes brancas passaram a brilhar suavemente no ambiente adornado de pétalas de rosas perfumadas que desciam sobre as nossas cabeças. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.